Olá, bem-vindos, alunos de Redação e Literatura 1. Essa aula hoje, ela só foi necessária, e eu espero que vocês assistam ela até o final, porque no nosso planejamento deveríamos voltar de forma presencial agora no dia 17, mas fomos trollados, né, pelo vírus de novo. Então, preciso de complementar aquele material da nossa última postagem. Como vocês podem ver aqui, essa segunda postagem foi feita na última semana de aula de dezembro e ela é composta por um texto, um caderno de estudos e as orientações para análise literária e um fórum que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí, esse caderno de estudos, nele, a gente já tinha deixado para vocês que era o material de apoio, né, para vocês fazerem a leitura, e que seria discutido e explicado em sala de aula. Então, ó, a partir de agora, nossas aulas serão presenciais. Olha eu cheia de esperança, gente, em dezembro. Este material é apenas para a compreensão da dinâmica das aulas e para a leitura dos textos de apoio. Então, vocês deveriam ler os textos de apoio para a gente já chegar e já sair discutindo tudo. Como não foi possível, eu vou dar uma explicadinha nesses textos para vocês aqui. Vamos tentar fazer isso da maneira mais clara, objetiva e rápida possível, mas assistam até o fim, que depois eu vou falar dos trabalhos de vocês e também do que eu vou publicar já essa semana do dia 17 de janeiro, para vocês como terceira postagem, beleza? Então vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho do realismo no mundo, no realismo no Brasil, das características dessa estética realista e vamos conhecer um pouco da obra do Machado de Assis, o nosso bruxo do Cosme Velho, maior escritor ou um dos maiores escritores em língua portuguesa, traduzido e reconhecido no mundo inteiro, o bichão. Vamos lá. Primeiro, o realismo ele teve início no século XIX, na França, e a obra marcante do realismo é a Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E ela já começa detonando tudo. Para vocês terem uma ideia, o Flaubert ele foi processado. Ele teve que responder a um processo judicial mesmo na corte por causa da obra. A obra foi considerada uma afronta aos bons costumes, à moral e à religião. E aí você fala, nossa, a obra deve ser, né, uma loucura total. Não, gente. Nessa obra, ele conta a história da Emma Bovary. A Emma Bovary era uma moça de classe burguesa que foi criada com todos os ideais românticos, leitora de livros de romance, aquela coisa, e que com a única expectativa de casar e viver feliz para sempre. Porém, depois que a família dela arruma um casamento para ela se casa toda feliz, acha que vai dar tudo bem, mas ela começa a ficar entediada e vai buscar aqueles sentimentos que ela foi ensinada a esperar do amor. E nisso, ela se envolve num relacionamento extraconjugal. E aí a obra vai contar de todo esse processo, desde a criação dela, o casamento, esse relacionamento extraconjugal, tudo que ela teve que enfrentar pela sociedade, até ela ser abandonada pelo amante, pelo marido, tá doente e morrer. Jovem ainda. E aí você olha e fala, nossa, mas que texto moralista, né? Tá bem claro aí que se fizer as coisas que a sociedade da época considerava errado, você acaba sozinha, doente e morta. Mas não foi assim que a sociedade viu. Inclusive, tem um texto bem interessante que fala que parece que eles estavam julgando a Emma, a personagem fictícia, e não o Flaubert, o escritor. Mas o livro abriu espaço para uma crítica muito mordaz à a forma com que a sociedade burguesa se organizava, né? Essa expectativa do amor, mas os casamentos por conveniência, a própria liberdade que se tinha nos relacionamentos desde que isso não viesse a público. Então ele passa a ser uma obra representante de uma crítica à própria
forma de vida burguesa, né? Isso lá na França. E ao mesmo tempo na França, mas né, de onde vinha tudo isso? Gente, estava acontecendo um monte de coisas lá, várias teorias novas, várias invenções. A segunda revolução industrial estava todo fôlego. As teorias positivistas do Auguste Comte, a invenção da lâmpada, do rádio, os meios de comunicação estavam mudando, o automóvel movido a gasolina. Então, olha, tinha um monte de coisa que faz parte do nosso mundo hoje que estava começando naquele período. E a sociedade estava fazendo uma grande mudança. E outra coisa muito importante que aconteceu, e eu quero que vocês guardem, porque a gente vai falar disso no naturalismo, era os pensamentos evolucionistas, como o darwinista, que vai falar, né, o Darwin, já, o pensamento do Darwin sobre a origem das espécies já começava a ficar popular. E tudo isso estava acontecendo no realismo e também no naturalismo, o contexto histórico é o mesmo, mas o realismo usou uma forma de abordagem disso daí. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O realismo no Brasil, ele está ali, né? Vocês sabem que antes disso vem o romantismo. A terceira geração romântica já era uma terceira geração abolicionista, já estava preocupada com as situações sociais, e o realismo vem fazer com que essa tendência fosse maior ainda. Então a gente não tem o final do realismo, o final do romantismo, o começo do realismo. Machado de Assis, por exemplo, escreveu obras românticas, ainda da tendência romântica. Mas a gente tem tendências mais fortes em cada período. E o realismo foi uma tendência que se fortificou tanto que deixou o romantismo como uma segunda tendência aí. Mas até hoje, se a gente for ver as obras que nós lemos hoje, as obras atuais, dos autores atuais, a gente ainda tem características do realismo, do romantismo, todas elas convivendo em sociedade. Mas a tendência mais forte ali naquele período foi realismo e naturalismo. Então, aqui o que a gente tem, aqui no Brasil? O cientificismo, o positivismo, as teorias sociais, estavam todas chegando da Europa, mas também encontraram aqui o abolicionismo, a Guerra do Paraguai, então a gente tinha os nossos próprios conflitos, né? A assinatura da Lei Áurea e todas as leis que vieram antes, como a Lei do Ventre Livre, a urbanização do Rio de Janeiro, que depois que a família real foi embora, permaneceu ali muitas das coisas que eles constituíram no período, como a imprensa nacional, a faculdade. Então a gente tem ali, começa-se a um êxodo rural e muita gente vir morar nas cidades. O começo da nossa industrialização também, criando uma classe assalariada, que não era escravo, mas era livre, mas era pobre. Então, a divisão da cidade entre favelas, bairros pobres e os bairros de rico começam nesse período também. E a gente tem um declínio da sociedade aristocrático-escravagista, que eram os filhos dos donos de terra que eram nossos lordes no país, né? Inclusive iam estudar na Europa, e eles eram a classe de elite daqui, uma certa elite daqui. Isso deixa de ser a nossa única realidade, com a gradual ascensão do próprio capitalismo e desse capitalismo industrial, não mais um capitalismo agrário, tá bom? Fundada nos senhores de terra, em quem possuía terra. Agora a gente tem aqui uma outra forma de organização fabril, né? E aí no Brasil, o nosso marco aqui é em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra do Machado de Assis. Vocês vão saber um pouco mais sobre ela em breve, mas é uma obra deliciosa quando a gente entende qual é a função e qual era o que o Machado queria com esse texto. Gente, genial. O homem é genial. Era, né? E quais são as características do realismo no nosso país? Primeiro, a gente tem a oposição aos ideais românticos. Enquanto o romantismo vinha com subjetivismo, com individualismo, aqui a gente tem um comprometimento maior em mostrar a realidade, né?
social, mostrar as relações sociais que são estabelecidas. E também uma oposição a todo tipo de idealização. Então, a mulher deixa de ser idealizada aqui, as relações, o amor deixa de ser idealizado e passa a ter um olhar mais crítico, mais cínico até. Também eles passam a retratar os problemas e as desigualdades sociais, né? As críticas aos valores burgueses, às instituições sociais. Então, a gente tem aí a hipocrisia, o egoísmo, né? o subir na vida acima de qualquer coisa, todas essas como valores burgueses, meritocracia, né? E a gente também tem as instituições sociais, então a igreja, a justiça começam a ser olhadas de uma forma mais crítica. Outra coisa muito importante nas obras é o aprofundamento do psicológico do comportamento humano. Se lá no romantismo as personagens eram boas ou más e apenas isso, movida por paixões muito simples, por coisas muito simples, aqui a gente tem um aprofundamento. Então você tem uma personagem que você fica tentando desvendar o tempo inteiro se ela é cruel ou não. Ou o que é que move aquela personagem. É uma doença aquilo? Ou é só uma organização de querer cuidar dos próprios desejos? Então a gente começa a ter que aprofundar os sentimentos humanos, os valores humanos, através dessas personagens que são vistas ali. A gente tem as características do cientificismo e do materialismo, então a sociedade é mais determinista, progressista, inclusive nas obras, mas sempre, gente, com aquela crítica de progressista até certo ponto, né? Temos também a preferência, como eu já disse, por temas urbanos, porque eram ali, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que as coisas passaram a acontecer com mais rapidez, as primeiras universidades, no Nordeste também. Mas, nesse momento, o realismo ele se foca mais em São Paulo e no Rio de Janeiro, que no Sudeste. E, por fim, nós temos também denúncia social e o uso de uma linguagem muito mais próxima do coloquial daquela época. Então, para a gente, a linguagem ainda é um pouquinho estranha, porque se passaram 150 anos, mas já era uma linguagem muito mais próxima do público daquele período, tá bom? E aí eu trouxe para vocês também, é só clicar aqui em cima que vocês vão direto para lá, um documentário sobre o Machado de Assis, Um Mestre na Periferia. Documentário fantástico, 9 minutinhos, vai ajudar muito vocês a entenderem tanto o Machado de Assis quanto os textos que vocês vão ler, tá? Assim que vocês terminarem tudo isso, vocês podem vir aqui e dar uma olhadinha na análise literária que vocês terão que fazer. Essa análise literária é em grupo e ela é dividida em alguns blocos, mas é importante que todos vocês discutam tudo isso. Todos vocês leiam a obra inteira e discutam todas as questões para escrever juntos. Vai ser muito mais fácil e eu acho mais produtivo também. Algumas são questões básicas, o nome, primeiro ano de publicação, o assunto abordado, isso daqui vocês acham com uma pesquisa simples na internet. Outras vão precisar que vocês leiam, comparem com aquelas informações que vocês acabaram de obter e vão ler lá com mais cuidado nos próprios textos de apoio. E pensem, tá? Por exemplo, as ações acontecem num ritmo lento ou num ritmo rápido? Como é que vocês vão determinar isso? A partir da leitura da escrita. Como é que as cenas são rápidas ou elas são muito descritivas, acontecem de uma maneira muito, muito lenta na história? Dependendo da obra, vai ser rápido ou vai ser lento. A história acontece no mundo físico da personagem ou no mundo psicológico? É uma história que o que você está lendo ali é o que está acontecendo na cena ou dentro da cabeça da personagem, a maior parte do tempo? São coisas que vocês vão ter que ler e pensar. Tá? E outras que vocês vão pesquisar. Como foi a recepção da obra do Machado de Assis naquele período? Foi aceita? Causou comoção?
Ele foi que nem o Flaubert, acabou sendo processado ou recusado pela maioria das pessoas? Ou ele já foi considerado um gênio desde aquele período? Pesquisem um pouco. E aí vai ser legal que vocês vão encontrar alguns fatos da vida do Machado de Assis que estão no documentário, mas que também vocês vão descobrir bastante coisa sobre ele. Vale muito a pena. A gente tem aqui também a análise das formas literárias. Por exemplo, a percepção de vocês sobre a linguagem do texto que vocês vão ler. Gente, não são respostas que vocês encontram em qualquer lugar. É só vocês falarem. O que vocês perceberam? Foi difícil ler? Sim? Não? Por que foi difícil? Eram as palavras? Era a sintaxe? Era a forma de organização da frase? Entendeu? Vocês vão ter que pensar sobre isso. Que tipo de narrador a gente tem ali? É um narrador que ele é a personagem, ele é a própria personagem que conta a sua história, autodiegético, conta os seus pensamentos, a sua história. É um personagem que está contando a história de outra pessoa? É um narrador que não está dentro da história? Ele é totalmente heterodiegético? Cada um vai ter que definir de acordo com a obra que vocês escolherem. E quais são as influências na sociedade, autor e obra que vocês conseguem perceber, tá bom? Qual é a figura da mulher no texto que vocês leram? Qual é o contexto histórico e social que vocês conseguem recuperar nesse texto que vocês escolheram? Deem uma olhada aí. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. E aí, quais são os textos que vocês podem escolher? Os textos estão aqui no fórum. Então, assim que acabarem de assistir essa aula, entra aqui e vocês vão escolher um texto para análise. Pode responder direto aqui, ó. Escolha aqui o seu conto. Clica em cima. E vocês têm uma lista de contos aqui que são todos links. Se vocês clicarem, vocês vão direto para o conto, tá? E aí vocês vão colocar o nome do conto e o nome do trio. Vocês têm que fazer em trio. Pode fazer em trio. Posso fazer sozinho, professor? Pode. Só que cada texto só pode ser escolhido uma vez, ok? Então, o texto A Igreja do Diabo já foi escolhido. Vão lá e observem aqui embaixo se alguém já colocou outro texto além desse aí, tá bom? Depois que escolher o texto, escreve lá qual é o seu texto, qual é o seu trio e vão fazer a análise de vocês. Esse era o conteúdo da última semana de dezembro. Agora vamos para o que vai ser publicado esta semana. Esta semana, vocês vão ter aqui a terceira postagem, no qual tem essa própria aula, né? Aqui vocês vão ter uma orientação para a produção de texto, mas só façam essa produção de texto depois que fizerem a análise, porque vocês vão precisar daquela análise para poder fazer a produção de texto. Essa produção de texto vocês têm até o dia 4 de fevereiro para entregar, tem tempo. É uma notícia, texto curto, tá bom? Não vai demorar tanto para fazer, mas vai ser a partir lá da análise de texto de vocês. E na semana que vem eu vou postar para vocês o conteúdo sobre naturalismo, né, e o teatro do Arthur Azevedo e as conjunções no texto jornalístico, tá bom? Então, as conjunções do texto jornalístico vai ter uma lista de exercícios para fazer ela, também lá para o dia 4. Mas é uma atividade mais simples, uma atividade de análise para vocês. Se vocês precisarem de qualquer apoio, qualquer auxílio nesse período inteiro, estou sempre disponível. Um abraço para todos vocês e bom trabalho!